Olá, galera do YouTube, nós e vós contando histórias. Eu sou a professora Cíntia e eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigada. Isso nos alegra e nos incentiva a continuar contando histórias, né? Para vocês e com vocês. Não se esqueçam de deixar o like de vocês. Quem não é inscrito, por favor, se inscrevam. Deixa um comentário, ajuda a gente aí nisso, que o YouTube vai entender que os nossos vídeos, o nosso conteúdo é interessante. Estava vendo algumas reportagens e tal, e encontrei uma reportagem sobre o tornado que passou em Rio Bonito do Iguaçu, aqui no Paraná, no dia 7 de novembro. Nossa, e me chamou muita atenção, porque, como vocês devem ter visto, né, nos noticiários, a cidade sumiu, né, destruiu tudo. E a igreja de Santo Antônio de Pádua, ela permaneceu praticamente intacta, com poucos danos na cobertura dela. Então, eu achei incrível, assim, né, e respeitando quem não crê, mas nós que cremos, é nítido a intervenção divina, a proteção divina, né? Eu acredito muito nesta proteção divina e nós temos algumas coisas assim que nos faz pensar, que nos faz refletir. Então, nesse dia, estava acontecendo, no momento que o tornado passou, estava acontecendo uma missa de crisma nessa igreja, na igreja de Santo Antônio de Pádua. E alguns relatos contam que o barulho era terrível lá fora, né? Que parecia que o mundo estava acabando. Então as pessoas começaram a ficar desesperadas, né? Claro, imagina que situação. Então todos se ajoelharam, rezaram a Ave Maria e clamaram a proteção divina. E isso, né, durou esse tempo, tal, parecia que estava tudo, né, de fato, tudo arrancando lá fora, tudo caindo. E quando esse tempo, esse momento difícil passou, as pessoas saíram para ver o que tinha acontecido e perceberam que em volta a cidade estava toda destruída, mas a igreja estava lá, praticamente intacta. A imagem de Santo Antônio que tem na frente da igreja ficou intacta. Duas imagens de Nossa Senhora Aparecida dentro de oratórios de vidro também não foram atingidas, né? Ficaram intactas. Então, assim, são situações que acontecem que a gente fica se perguntando, né? Como pode, né? Porque se destrói tudo em volta e a parte sacra, né? O que é sagrado está ali. Então, as pessoas que estavam dentro da igreja, quer dizer, que tiveram suas casas, seus comércios destruídos, foram salvas, de certa forma, porque estavam dentro da igreja. Então, não sofreram nada. E uma boa parte da cidade, segundo essa reportagem, eles estavam dentro da igreja. Então, diante disso, eu comecei a lembrar de algumas outras situações que eu acabei vendo em desastres, infelizmente, assim, naturais, que o sagrado permanece, né? Se destrói um monte de coisa, mas o sagrado está lá. Então, eu gostaria de mostrar para vocês alguns desses casos, né, de situações, claro, difíceis, tristes, mas que o sagrado permaneceu. E eu penso que isso nos traz um recado, né, que nós precisamos ver esse amor de Deus, essa proteção, como algo maior, porque às vezes no nosso dia a dia a gente nunca para pensar, a gente nunca observa nada, a nossa vida ela é efêmera, ela pode terminar de uma hora para outra. Nós estamos falando aqui neste momento, de repente daqui uma hora, meia hora ou amanhã, não sei, a gente não está mais aqui, né? Então, e tem coisas que acontecem que me chama, sabe, que chama a atenção, faz com que a gente pense nessa eternidade, né? Às vezes os sinais ficam chamando e mostrando isso pra gente. Então eu vou trazer para vocês aí alguns desses casos, compartilhar com vocês, tá bom? Os incêndios em Maui, no Havaí, começaram durante a noite do dia 8 de agosto, deixando pelo menos 80 pessoas mortas e centenas desaparecidas e desabrigadas, pois bairros inteiros e dezenas de prédios se tornaram cinzas após serem atingidos pelas chamas.
Com tanta destruição, uma construção que permaneceu intacta chamou a atenção e se tornou notícia. Imagens mostram que a Igreja Católica Maria lá naquila, que significa vitoriosa Maria, ficou de pé em meio à devastação deixada pelos recentes incêndios florestais na cidade de La Reina. Nas imagens, o templo pode ser visto sem dano, apesar de todos os escombros e cinzas que o rodeiam. 2 estátuas da Virgem Maria e São José foram encontradas intactas em meio às cinzas de uma casa, em Altadena, próximo a Los Angeles, nos Estados Unidos. As imagens, no momento, viralizaram nas redes sociais e foram vistas por católicos como um sinal em meio aos incêndios na região, que é visto como o pior da história da cidade. As imagens foram encontradas por uma família que perdeu a casa nos incêndios. Poucos metros da Virgem estava a estátua de São José segurando o menino Jesus nos braços. Na cidade de Goiorê, no interior do Paraná, foram surpreendidos por uma imagem de Nossa Senhora que permaneceu intacta após um temporal na véspera do feriado de Finados. Um dia antes, chuvas intensas atingiram a cidade, derrubando uma estrutura montada no cemitério municipal. A cobertura desabou sobre vários túmulos, causando danos às lonas, aos mármores e a outras partes do local. Em meio aos destroços, porém, a imagem da santa resistiu sem nenhum arranhão, mesmo tendo recebido o impacto da estrutura. Durante a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, entre os meses de abril e maio, o nível da água chegou perto dos 3 metros do bairro da Cidade Verde, em Eldorado do Sul, município localizado na região metropolitana de Porto Alegre. É nesse bairro que fica a Capela São Miguel. A igreja ficou bastante danificada por causa da inundação, mas um detalhe chamou a atenção. Alguns objetos sagrados, como uma cruz, castiçais e imagens de santos, permaneceram intactos após a enchente. Mesmo com a água tendo chegado a 3 metros de altura, alguns dos itens sobre o altar foram encontrados em suas posições originais. Os objetos estavam marcados pela água, mas não foram deslocados. Além disso, uma caixa de Bíblias foi encontrada com os exemplares superiores secos, apesar de terem boiado durante a enchente. É um sinal de que só a cruz e os objetos sagrados tenham ficado intactos, sinal de que no meio ao caos a fé permanece. Imagem da Padroeira do Brasil fica intacta em incêndio que destruiu totalmente uma carreta em Mato Grosso do Sul. Todo o baú da carreta, carregada com plumas de algodão, pegou fogo, deixando tudo destruído por dentro e por fora, menos a imagem de Nossa Senhora Aparecida ao fundo. O incêndio ocorreu dia 28 de julho de 2022, na BR-267, na região de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. A imagem nem sapecou, é impressionante. A imagem da Virgem Maria permanece intacta após um terremoto na Turquia. Essa imagem ela causou bastante assombro, espanto nas pessoas, porque realmente foi visto como um verdadeiro milagre pela a destruição do terremoto, e ela ficou lá intacta, e em volta dela tudo foi destruído. Em janeiro de 2010, no Haiti, houve um grande abalo, um terremoto, e entre mais de 200 mil mortos estava também a brasileira Zilda Arnes, que atuava como coordenadora internacional da Pastoral da Criança. Infelizmente, ela estava lá no Haiti nesse momento e ela morreu, devido a esse terremoto. E o mais interessante é que na igreja ficou intacto, o crucifixo. Ele ficou lá perfeitamente, sem que ele caísse, que fosse destruído, pelo terremoto.
E em outra casa, na cidade de Ponta Grossa, em agosto de 2022, todos os cômodos do imóvel foram consumidos pelo fogo, menos o local onde estava um altar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e um terço. A cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, sofre anualmente com as tempestades e chuvas e, consequentemente, deslizamentos de terra e inundações. Em 2011, moradores renovaram sua fé e esperança ao se depararem com uma imagem de Nossa Senhora das Graças que ficou ilesa após o muro de um cômodo ser derrubado pela enxurrada e destruir tudo à sua frente. Na cidade de Cândido Vargas, em 22 de fevereiro de 2023, o dia foi de fortes chuvas, até que uma árvore em frente de uma maternidade veio ao chão, e das grandes. Logo à frente estava uma estátua de Nossa Senhora das Graças. Mas maior que o arbusto foi o milagre. O tronco e os galhos não atingiram a imagem de Nossa Senhora. Apenas os vidros protetores da estátua foram estilhaçados. Os carros estacionados nos dois lados foram danificados e nenhum pedestre foi atingido. Bem, então eu encerro esse vídeo com mais um relato especial. Então eu quero pedir para que, quando vocês puderem, entre no YouTube, procure a música do Jason Upton, Fly. Essa música ele cantou sozinho com um piano, né? Ele tocava um piano e ele cantou essa música num orfanato, mais ou menos 700 órfãos, tá? Então era uma música, um louvor que ele estava compondo, enfim, né? E era só a voz dele. Então, e teve uma criança, uma dessas crianças que estava assistindo, chegou no final da apresentação para ele e disse: olha, tio, o senhor estava cantando e atrás do senhor tinha um anjo cantando junto. Ele deu risada, tal, coisa de criança, tudo certo. Aí quando ele foi ouvir a gravação, que eles foram, né, preparar todo esse material, ele ouviu que de fato ele tinha a voz dele, mas além da voz dele existia mais vozes, né? E então ele achou estranho, mas enfim, entregou todo esse material para o técnico de som dele. Essa pessoa analisou todas as faixas, quer dizer, separou todos os sons e percebeu que na realidade não era um ruído, vamos dizer assim, era de fato vozes. Essas vozes não, ele não, quando ele cantou lá no momento, ele não percebeu, mas na gravação saiu essas vozes. Esse anjo que a criança viu, então que estava cantando com ele, de fato saiu essa gravação depois, né, no momento ali que eles foram ouvir tudo que foi gravado. Então eu vou deixar aqui para vocês o nome, né, do cantor certinho, o nome da música. Dá uma procuradinha no YouTube que vocês vão ouvir, então vocês vão perceber que tem a voz dele e tem um determinado momento que aparece uma voz de fundo, né, cantando junto com ele. Então, a voz de um anjo é uma voz sobrenatural. Então, no finalzinho, eu vou botar só um detalhezinho da música para vocês, para não gerar direitos autorais. Mas se vocês tiverem interesse em conhecer, procurem no YouTube, vocês vão encontrar, inclusive, a história completa disso. E é algo realmente surpreendente, tá? Então, e é uma música que aquece o nosso coração. E as vozes são realmente lindas.